Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, bora lá para mais um dia de aula? Bom, então hoje é quarta-feira, né, dia 5 de maio, e hoje nós vamos ter duas aulas de ciências, uma aula de ensino religioso e uma aula de educação física, tá bom? Em ciências, vocês vão fazer uma atividade avaliativa, tá? E é sobre o sistema digestório, o conteúdo que nós já estudamos, tá bom? Então, vamos lá? Antes de iniciar a avaliação, releia as páginas 22 e 23, tá? Do livro para relembrar o conteúdo. Aí depois vocês vão colocar, né, o nome da escola, Escola Municipal Paulo Freire, letra maiúscula, porque é substantivo próprio, tanto Paulo quanto Freire, tá? Quinto ano B, e coloquem o nome de vocês, letras maiúsculas também, nome e sobrenome, tá? Não esqueçam de colocar o nome, que eu tenho assim, pego muitas avaliações sem nome, tá bom? Então coloquem o nome, por favor. E a data também, tá? 5/5. Vamos lá então? Começando a dura jornada de um sanduíche. Bom, a boca avança sobre o sanduíche, os dentes cortam o pão e rasgam o recheio. A mordida marca a largada do percurso que o alimento fará por um tubo com cerca de 9 metros de comprimento. Ora mais largo, ora mais estreito, na maior parte cheio de curvas. Alguns obstáculos diminuirão a velocidade dessa longa travessia, que deverá durar entre 12 e 14 horas. No final da jornada, as ligações químicas das moléculas, né, do sanduíche serão quebradas em porções suficientemente pequenas para permitir que, né, elas penetrem nas células humanas. Bem interessante a historinha, né? Resumindo, né, como que funciona o sistema digestório. Número 1. O texto se refere ao processo de respiratório, circulatório, digestivo ou imunológico. Aí vocês vão pintar ou circular a letrinha que corresponde, né, a esse processo aqui, ó, que nós lemos, né, nesse texto. 2. Os dentes cortam o pão e o recheio. Com essa frase, a autora fala de mordida, paladar, evacuação ou absorção. Bom, então, vocês vão colocar a opção correta, tá bom? 3. No final da jornada do sanduíche, constata-se que ele contribuiu para, né? Depois que ele foi mordido, né, mastigado, transformado em vários pedacinhos bem pequenininhos, né? No que ele contribuiu aí, né, para o indivíduo, né, que o comeu. Bom, ele matou o indivíduo? Ele adoeceu o indivíduo? Ele alimentou o indivíduo ou ele adormeceu o indivíduo? Bom, fácil, né? Muito fácil. Circula a resposta correta. 4. Quais são as glândulas que participam da digestão? Então, vocês aqui têm 4 espaços, tá? 4 retângulos, um retângulo para cada glândula, tá? Então, vocês vão pesquisar na apostila, pesquisar no livro, tá? Vocês têm o material para pesquisar e responder essa questão 4. Não posso falar a resposta, tá? É uma avaliação, tá bom? 5. Qual é a função do sistema digestório? Então, aqui nós temos 3 opções de resposta. Bom, ele é responsável pelo equilíbrio do nosso organismo, garantindo uma respiração e uma circulação saudável, fazendo com que o nosso organismo se mantenha saudável. Bom, aqui está falando, né, que ele é responsável pelo equilíbrio do nosso organismo, garantindo uma respiração. Vamos lá. Outra alternativa. Ele é responsável pela transformação dos alimentos que ingerimos em substâncias bem pequenas, né? Fazendo com que os nutrientes sejam levados pelo sangue a todo o nosso corpo. Bom, essa, né? Não vou falar não. Outra opção de resposta. Ele é responsável pela transformação dos alimentos que ingerimos em substâncias bem pequenas, né? Fazendo com que os nutrientes sejam levados somente para o coração. Aí vocês vão ver qual que é a opção correta das 3 e assinalar com um X dentro do parênteses, tá bom? Então, vamos agora para outra parte da prova. Não esqueçam de fazer a segunda parte, tá? Porque
Infelizmente, em avaliações anteriores, teve aluno que deixou de fazer a segunda parte, aí infelizmente, né, teve que fazer uma repositiva. Então, olhem, tá? A prova toda completa e façam as duas partes, tá bom? Vamos lá, número 6, observe a figura abaixo e escreva os nomes dos órgãos. O banco de palavras pode te ajudar. Então, aqui vocês têm um banquinho de palavras, tá? Com a palavra estômago, intestino grosso, intestino delgado, vesícula biliar, boca, pâncreas, esôfago, ânus e fígado. Então, são todos órgãos que fazem parte aí do nosso sistema digestório, tá bom? Aí vocês têm aqui as flechinhas indicando, né? Vocês vão observar, né, as flechinhas, para onde que elas estão indicando, né, no nosso corpo, e escrever dentro dos retângulos. Eu vou começar para vocês. Então, aqui nós temos um retângulo apontando para a boca. Então, vocês vão escrever boca, tá? E depois vocês vão observar aqui, ó, né, o retângulo apontando para outro órgão. E façam assim, vocês, por exemplo, já coloquei boca. Pintem, né, a palavra boca ou circulem porque vocês já usaram. Vai circulando para vocês não se perderem na hora de usar o banquinho de palavras, tá bom? Então, vai usando a palavrinha, encaixando ela, né, nos seus órgãos correspondentes, tá? E depois vai pintando ou circulando para vocês não se confundirem depois, às vezes nomear um órgão com duas palavras iguais, tá bom? 7. Qual é a função da epiglote? Lembra daquela porteirinha, né, que fecha, que abre? Então, vocês vão ter que escrever qual que é a função dela, tá? Vocês vão voltar lá na apostila, tá? Porque vocês têm a apostila. E lá, bem no cantinho, tá explicando qual é a função da epiglote, tá bom? Aí vocês vão colocar aqui. Escrevam com letra maiúscula, né, aqui, no começo da frase. Terminem com ponto final, tá bom? Logo depois que vocês terminarem, vocês vão para ensino religioso, tá bom? Então, vamos lá para ensino religioso. Aqui no ensino religioso, vocês vão ver esta parte aqui da aula, tá? Do dia 5. Então, continuando o tema da aula anterior sobre diálogo, né? Analise o trecho abaixo e realize, né, a atividade com atenção. Então, diálogo. No nosso dia a dia, existem várias regras que determinam uma boa conversa. Bom, uma dessas regras, né, por exemplo, diz que devemos sempre respeitar a pessoa com que falamos, né? Pensando nisso, analise a situação abaixo e indique se há algum problema na conversa. Então, aqui, né, tem duas pessoas conversando, né? Aí tem uma pessoa mais jovem conversando com uma pessoa mais de idade, mais idosa. E olha como que ele se dirigiu a ela. Ei, velha, eu quero ouvir música, tá? Então, assim, o que vocês acham dessa cena, né? Essa pessoa se dirigiu a esta outra de forma respeitosa, tá? Tanto pelo que ele falou, né? Tanto pela expressão do rosto dele. A gente percebe que ele está exaltado, né? Ele não está bem, né? Provavelmente está muito nervoso, querendo, né, alguma coisa, tá? Provavelmente essa senhora ou é uma avó, uma mãe, né? Porque ele tá, assim, parece que é muito íntimo, né? Tá querendo ouvir música, então, ou seja, provavelmente moram na mesma casa, né? Então, pensando nisso, analise a situação abaixo e indique se há algum problema na conversa. Sim, né? Vocês vão responder que sim, há um problema. Primeiro, a falta de respeito com que ele se dirige à senhora, não é? Exigindo algo, né? Ele não está pedindo por favor, né? Ele não está dialogando com a educação, não é? Ele está simplesmente exigindo. E não é assim que a gente, né, se dirige a ninguém, não é? A gente tem que não só pensar no nosso lado, nas coisas que nós queremos, a gente tem que pensar no outro também, né? Nos colocarmos no lugar do outro, tá bom? Então, nunca fazer dessa maneira, tá? Ele poderia ter agido de outra forma, né? Ou a senhora, né, poderia
me deixar escutar música, eu escuto baixinho, porque vocês sabem que pessoas de idade não gostam muito de barulho, né? Elas preferem, assim, música, mas uma música num tom mais baixo, né? Para não incomodar, né? Porque cada idade, né? Tem as suas características. Então, o jovem, ele gosta, né? Mas a pessoa de mais idade já não gosta mais, já não tem paciência. Então, as pessoas têm que aprender a conviver e respeitar também o que o outro quer ou não, não é? A gente não pode impor somente aquilo que a gente quer, né? Porque se ele quer, talvez ela não queira, ela não goste. Então, a gente tem que respeitar o espaço do outro, não é? E saber, né, dialogar e entrar no meio termo. Talvez ela não goste de música alta, mas talvez ela aceite que ele escute uma música num tom mais baixo, né? Que não vai, assim, atrapalhar ela ou incomodar, né? Então, ele poderia se dirigir a ela de uma forma mais educada, né? Com mais paciência, que provavelmente eles entrariam num acordo, não é? Porque quando a pessoa parte para violência, já vem com, né, nervoso, exigindo, a outra pessoa ela vai reagir, não é? Então, para cada ação tem uma reação. Então, a outra também vai reagir de acordo com, né, a maneira com que ele falou. Não é? Se ele falou bravo, nervoso, irritado, brigando, ela também vai, né, se comportar da mesma forma, porque ela vai ter que se defender. Então, a gente tem que sempre pensar um pouquinho no outro, né, e fazer o que é bom para todos, não só o que é bom para a gente mesmo, tá bom? Então, qualquer dúvida em relação à aula, em relação à prova, tá? Entre em contato comigo, manda perguntinha, tá joia? Boa aula, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, tchau!